Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem com você? Espero que sim. Em primeiro lugar, muito prazer. Eu sou a professora Renata Orsi, eu sou coordenadora da área trabalhista aqui do meu curso, junto com o professor Renato Sabino. Sou juíza do trabalho aqui no TRT da Segunda Região e eu vou te acompanhar nas aulas de segunda fase. Então, se você está me assistindo é porque você já sabe que você está na repescagem, né? Ou, enfim, pode ser que você nem tenha prestado a prova, né? Ou porque você reprovou, enfim. O fato é que agora, assim, independentemente do que aconteceu, você prestou a prova, não prestou a prova, ou é, não passou, né? Agora é levantar a cabeça e dar a volta por cima, sacudir a poeira, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque você tem que prosseguir. Não dá pra gente parar porque a gente teve aí uma reprovação, né? Eu já quero falar um pouco da área trabalhista, porque eu sei que tem muita gente que fica com receio da. Ai, vou fazer segunda fase na área trabalhista, tá caindo peça estranha, gente. Não tá caindo peça estranha. É que assim, a questão é que nós convivemos, nós somos acostumados a conviver com sempre as mesmas peças na segunda fase de trabalho. Então, por muitos anos, a gente só tinha reclamação trabalhista, contestação, recurso ordinário. Era sempre assim. O que não acontecia em outras áreas. Em outras áreas, a gente sempre teve outras peças, a gente sempre. Porque do jeito que fica, do jeito que passa, né? A mensagem que a OAB passava, pelo menos, é que só existiam essas três peças na trabalhista, e pelo amor de Deus, né? Eu tenho que rasgar minha funcional se só existirem essas três peças na área trabalhista. Agora mesmo, por curiosidade, eu estava julgando uma exceção de pré-executividade. Então, é assim. Antes de iniciar a gravação dessa aula, juro por Deus, caiu aqui no meu painel uma exceção de pré-executividade e uma peça de embargos de execução para eu apreciar. Tinha embargos de terceiro também, mas embargos de terceiro eu já tinha feito antes. Então, assim, existiam só aquelas três peças que a OAB gostava de pedir na área trabalhista. A gente sempre teve inúmeras peças, aí mais ou menos umas 30, 35 peças. Ai, são muitas. Gente, é igual a qualquer outra área de segunda fase. Quantas peças a galera de civil não tem? Quantas peças a galera de penal não tem? Então, não é que, trabalho agora tá mais difícil porque não vale a pena prestar trabalho, que estão pedindo peças diferentes. Não. Eles estão pedindo as peças do dia a dia da advocacia trabalhista. O advogado trabalhista tem que saber fazer embargos de terceiro, tem que saber fazer sessão de pré-executividade, tem que saber fazer mandado de segurança, como já caiu, né? Porque, de novo, são peças do dia a dia, certo? Então, não tem nada que se apavorar. É aquilo, a escolha da área de segunda fase, ela depende muito da sua afinidade com as teses, afinidade com a área. Então, não adianta nada você adorar direito penal e escolher direito do trabalho, faz o menor sentido, né? Ou você adorar direito do trabalho e escolher direito penal porque é mais fácil. Nunca uma área vai ser mais fácil se você tem menos afinidade com as teses daquela área. Eu tinha pavor uma época, muitos anos, em que as pessoas escolhiam o direito do trabalho porque supostamente era mais fácil. Cara, aí assim, formou uma galera aí que não sabia nem o que era um agravo de petição, né? Infelizmente hoje isso reflete em algumas coisas que a gente vê no dia a dia, sabe? Pessoas que não sabem qual é a peça adequada no dia a dia mesmo, na prática, porque, eu fiz direito do trabalho porque era mais fácil, acabei caindo na área. Não, não pode. Você sempre tem que fazer a área com a qual você tem maior afinidade, tá? Então, eu tô falando isso porque eu sei que muita gente vai me assistir, não só o pessoal que é da área trabalhista, mas gente que tá em dúvida, será que eu vou pra área trabalhista, será que eu não vou? É tudo uma questão de afinidade, tá? Nunca escolha algo porque é mais fácil. Nunca. Por exemplo, vestibular acho que é prova disso, né? Eu fiz 2 vestibulares na USP, na FUVEST. O meu primeiro foi direito. E eu definitivamente não escolhi o direito porque era mais fácil. Eu poderia ter escolhido uma outra área mais fácil. Mas não, eu escolhi o direito porque eu tinha mais afinidade. Aí depois eu descobri que eu não tinha tanta afinidade assim. Me formei e tal, virei juíza. Mas recentemente eu fiz vestibular de letras, novamente, que foi infinitamente mais fácil, né? Não desmerecendo, obviamente, o curso de letras, mas foi muito mais fácil do que o direito.
Mas assim, lá atrás eu entendia que eu tinha mais afinidade com direito. Por que que eu ia fazer letras? Entendeu? Hoje eu vejo que eu tenho afinidade com letras, então eu acabei, direito é a minha profissão, direito é a minha carreira, mas eu acabei fazendo uma segunda faculdade, que hoje, assim, é algo de que eu gosto muito. Mas se fosse pela dificuldade, eu não teria feito direito lá atrás, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso, na afinidade, o que que você gosta mais, para onde você quer ir. O direito do trabalho, por muitos anos, ele foi considerado fácil porque a gente tinha súmulas e OJs, né? Então estava tudo no código. Hoje já não está mais tão simples assim por causa dos temas de RR do TST, que a gente tem que conhecer para nossa prova. Mas o fato é que se você gosta de direito do trabalho, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Tem tanta gente que faz civil, que é uma área super difícil, com um monte de peça, porque gosta de direito civil, porque entende de direito civil. Então, a mesma lógica aqui é do direito do trabalho, é uma questão de afinidade. E outra coisa, faz o menor sentido você prestar uma prova da OAB em direito penal para depois atuar em direito do trabalho. Lógico que a vida dá voltas, né? E às vezes a gente acaba indo parar numa área que não era a nossa originalmente pensada. Mas se você faz direito do trabalho, a chance de você ser um advogado trabalhista é muito maior. Então, tá? Deixe disso, essa doideira de, ai, não vou fazer direito do trabalho, que as peças são estranhas, não tem nada de estranho, né? É do nosso dia a dia, todas as peças que estão caindo são do nosso dia a dia, é aquilo, né? Só se cair, sei lá, uma reclamação correicional, que não é uma peça do dia a dia, é uma peça muito rara. Mas, de novo, eu repito, exceção de pré-executividade, embargos de terceiro, embargos de execução, são todas peças do nosso dia a dia, tá? Enfim, então vamos falar um pouco sobre o mapa de peças, mapa de teses, né? Eu quero fazer com você, na verdade, o mapa do processo do trabalho hoje, que aí a gente pode conversar um pouco sobre quais são as peças, né? Eu vou colocar todas as peças aqui. Quais são as peças que podem aparecer e algumas teses também que podem aparecer para você na sua segunda fase em direito do trabalho, certo? Vamos lá então, deixa eu só, peraí, gente, que eu tô aqui, meu quadro branco. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que o processo do trabalho, ele começa com uma petição inicial, né? A gente sempre vai começar com a petição inicial, artigo 843, gente, de onde eu tirei isso? Artigo 840 da CLT, trata de petição inicial. Aqui a gente tem uma primeira peça, né? A primeira peça é a reclamação trabalhista. Então, aqui no meu curso, você vai ver que a gente trabalha muito com a ideia de peças mestras. E a gente sempre vai dizer, vou até colocar para você, que existem 4 peças mestras. Peças mestras. Existem as petições iniciais, existem as defesas, existem os recursos e existem as peças simples. Todas as peças que a gente estuda, elas se inserem em uma dessas estruturas. Então, na verdade, para fazer qualquer peça, basta que você conheça a estrutura de cada uma dessas peças mestras. Por exemplo, a reclamação trabalhista é uma espécie de petição inicial. Assim como o mandado de segurança, assim como a ação de consignação em pagamento, enfim, outras que eu vou colocar aqui depois. Mas aqui, ó, então, a gente começa com uma petição inicial. Você vai perguntar, Renata, e a exceção de pré-executividade? É uma peça simples, tá? Então, tá dentro das peças mestras, que é o nosso mote aqui no curso. A gente aprende a fazer todas? Sim. Vocês dão todas as peças em aula? Sim, a gente dá todas as peças em aula, isso é para outro momento, né? Mas por hora eu quero te mostrar que assim, o processo ele vai começar com uma petição inicial, que é a primeira peça que pode cair para você sob a forma de uma reclamação trabalhista, certo? Aí, eu não vou ensinar a fazer estrutura hoje, obviamente, né? Aí é nas próximas aulas do curso que a gente vai ver tudo isso. Depois da petição inicial, a gente vai ter vou colocar com um espacinho aqui, a notificação do reclamado, a notificação da reclamada, que é uma notificação via postal e tá lá no artigo 841 da CLT. Nesse artigo a gente tem a previsão também de que aqui, ó, tem que ter um prazo mínimo, na verdade, desculpa, tem que ter um prazo mínimo não. Aqui, essa notificação ocorre no prazo de 48 horas. Quem faz é a Secretaria da Vara, mas assim, se você, por acaso, veio do direito civil, veio de uma outra área, aqui no processo do trabalho a gente não tem o saneamento prévio do processo.
Quando eu, juíza, vou ter contato com o processo? No momento da audiência. Na verdade, eu sempre uns dias antes, eu já analiso o processo para ir preparada para minha pauta. Mas assim, o juiz não pega no processo antes da audiência, tá? Então não tem o saneamento prévio, o saneamento que a gente tem lá no processo, quase que eu falei saneamento básico, que a gente tem lá no processo civil. Você entrou com uma reclamação trabalhista, em 48 horas, assim, até 48 horas, a secretaria lá da minha vara vai expedir o mandado de notificação, vai expedir a citação, né? E aí a reclamada vai ser notificada. E é uma notificação via postal, artigo 841 da CLT. Aí vai se abrir um prazo aqui para a reclamada apresentar uma peça, mas eu já vou falar sobre ela. Porque o próximo passo não é a apresentação de defesa, gente, é a realização da audiência. Tem que tomar cuidado porque muita gente acha que vai ter aqui 15 dias para apresentar a defesa. Não é isso, não é processo civil. O próximo passo aqui no processo do trabalho é a realização da audiência. A audiência tem vários artigos, eu vou colocar 2 para você. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada no 813 e no 849. O 813 é o que trata do ato em si da audiência, que tem que ser realizado em dia útil, das 8 às 18, não pode durar mais do que 5 horas, tá tudo aqui. E o 849 é aquele que diz que a audiência é una, né? Audiência una e indivisível, salvo, obviamente, alguma necessidade de cisão. Coisa importantíssima, tá? Entre o recebimento da notificação e a data da audiência tem que ter um prazo mínimo de 5 dias. Você vai falar por quê, Renata? Porque é na audiência que a reclamada apresenta a defesa. Então, ela tem que ter pelo menos 5 dias para se programar para fazer essa defesa. Esse prazo cai direto na OAB, direto, porque realmente acontece muito na prática de a gente não conseguir respeitar esse prazo. Quando você está numa vara boa, por exemplo, a minha vara hoje está muito em ordem. Então, se você entrar com o processo hoje, ele for sumaríssimo, corre-se o risco de a audiência ser marcada para menos de 5 dias, tá? Porque a pauta tá rápida e tal. Se cair na minha pauta, corre-se o risco de ser marcado para menos de 5 dias. E aí, não pode, a audiência vai ser nula, porque o prazo mínimo, o período mínimo de defesa são 5 dias, né? Entre a notificação, o recebimento da notificação e a data da audiência são 5 dias, que é para você poder elaborar a defesa, certo? Tudo isso que eu tô falando, isso aqui, por exemplo, já caiu em questão, então também é tese, tá? Parece que eu tô falando só de peça, mas não, essa régua do processo, nessa régua do processo, eu já falo das peças e eu falo de algumas teses também que são relevantes para você. A citação via postal, no prazo de 48 horas, esse prazo mínimo de 5 dias entre o recebimento da notificação e a data da audiência, tudo isso é tese importante para você, tá? Ok. Aí, lembra que eu falei que... Eu vou usar uma outra cor, deixa eu ver, vou colocar em vermelhinho. Lembra que eu falei que quando a empresa é notificada, abre-se um prazo para ela? Então, abre-se um prazo de 5 dias para que, caso ela queira, ela apresente ou ela oponha uma exceção de incompetência territorial. Olha a sua segunda peça aqui. Ai, Renata, pode cair uma exceção de incompetência territorial? Pode. Tem previsão na CLT. É difícil cair, porque se cair é uma tese só, né? Olha, não era aqui que esse cara tinha que ter entrado com a ação, era em tal lugar. A gente vai ter aula de competência, mas eu já te adianto que quem diz o local o local de ajuizamento da ação é o artigo 651 da CLT, e você sabe que é o local de prestação de serviços, né? Então, o reclamante tem que ajuizar a ação onde ele prestou os serviços dele. Tá acontecendo direto, ainda mais com essa coisa assim de pessoal se mudando e tal. Outro dia eu peguei, por exemplo, a moça trabalhou o tempo inteiro no Recife. Aí mudou para São Paulo, resolveu entrar com a ação aqui. Exceção de incompetência territorial foi apresentada pela empresa. Eu acolhi a exceção de incompetência territorial, a empresa estava correta, porque ela deveria ter entrado com a ação no Recife. E o prazo é esse: você recebeu a notificação, você tem 5 dias para alegar a incompetência, então para opor a sua exceção de incompetência territorial. Veja que eu já grifei lá embaixo de vermelhinho, porque a exceção de incompetência territorial ela tem a estrutura de uma defesa. Então você aprende a fazer defesa, você aprende a estrutura, né, de defesa, você aprende, além da contestação, que é o mais normal, você aprende a exceção de incompetência territorial também, tá? Beleza, prosseguindo aqui. Vamos para a audiência. Vamos imaginar que não teve sessão, nada. Nós vamos para a audiência. O que acontece na audiência? Eu vou apregoar as partes, né?
Eu vou apregoar as partes, eu vou chamar todo mundo para sentar lá na audiência e... Peraí, deixa eu só fazer assim. Primeira coisa que eu vou fazer é a primeira tentativa de conciliação. Aí já quero falar uma coisa que aconteceu hoje, inclusive. Primeira tentativa de conciliação. Então, as partes chegaram lá na audiência, né? E sentamos, tal. Aí eu não lembro, valores, enfim. A reclamada apresentou uma proposta de conciliação. Eu só virei e falei, não homologo. Nossa, o advogado queria me bater. Juro por Deus, eu até pedi pro meu secretário de audiência ficar do meu lado me protegendo, porque ele começou, como assim não homologa? As partes querem homologar. Não, ninguém quer homologar, você aceita? Não aceita. Eu também não quero. Eu não quero. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, hein? Nossa, ele gritava tanto, as partes querem, as partes querem. Só fiz assim, doutor, dá uma olhadinha depois na súmula. Aí eu não lembrava a súmula. Na hora eu não lembrava a súmula, súmula 419. Eu fiquei em dúvida se era. Até agora, ó, me deu branco. Mas eu fiquei em dúvida se era. E foi hoje, hein? E eu tive que olhar. Eu abri meu Vademecum lá na hora. Eu tenho um Vademecum digital, né? Abri na hora e eu tive que olhar. É a súmula 400. Eu acho que é 419. Ou segundo branco. Mas eu fiquei. Na hora a gente fica tão nervoso, né? Que. Não, é 418. Perdão, gente. Aí eu falei, dá uma olhadinha na súmula. Aí eu tive que ler a súmula para ele. Essa súmula diz, 418, que a homologação de acordo é faculdade do juiz. E no caso, era um caso bem grave, eu percebi que tinha uma questão criminal envolvida, algumas acusações bem graves ali. E sei lá, a empresa veio com R$1.000, entendeu? De acordo. Eu falei, não homologo, o mínimo é 60. Foi uma coisa assim. Doutor, dá uma lidinha na súmula. Ah, mas as partes querem. Falei, não interessa. A homologação de acordo é faculdade do juiz. Então é importante lembrar, eu vou tentar conciliar, eu vou perguntar, tem possibilidade de conciliar? Mas eu não sou obrigada a homologar acordo. Eu homologo acordo se eu quiser, se eu achar que é o caso de homologar acordo, tá? Isso cai bastante na segunda fase da OAB, acho que você sabe disso, né? Que a homologação de acordo é faculdade do juiz, não é uma garantia das partes que haverá a homologação do acordo. Mas enfim, pode ser que saia o acordo ali. Aí só pra gente lembrar, uma outra coisa que costuma cair bastante em prova é cuidado com o artigo 831, parágrafo único da CLT. Por quê? Acordo é título irrecorrível, tá? Por que a gente toma bastante cuidado na hora de homologar acordo? Porque a gente sabe que uma vez homologado o acordo, uma vez formalizado e homologado, a parte não pode recorrer. Na verdade, tem uma exceção. A Previdência Social, se quiser, pode recorrer. Tá no artigo 831, parágrafo único, que o acordo é título irrecorrível, salvo para a Previdência Social. A Previdência Social, se achar que é o caso, ela pode sim recorrer. Mas o único legitimado para recorrer do meu acordo realmente é o INSS, é a Previdência Social. Caso contrário, acordo é título irrecorrível. Aí você vai falar, mas por que a Previdência pode recorrer do acordo? Porque quando a gente homologa um acordo, a gente discrimina as verbas que sofrem incidência de contribuições e as verbas que não sofrem incidência de contribuição. E a Previdência pode não concordar com essa discriminação. Daí ela vai e recorre de boa. Mas as partes não podem recorrer. Então, para eu homologar um acordo, eu tenho que sentir muita segurança de que as partes realmente querem aquele acordo, porque o que acontece de reclamante chegar em casa, depois ele falar, aceitei pouco, ligar para o advogado e falar, ô doutor, aceitei pouco? Não dá, né? A gente sabe como é que é. Põe um coitado do advogado, entra numa fria. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a homologação, tá? Eu gosto de contar os causos, porque tem um outro caso que eu vou contar que aconteceu que foi bom também. Eu gosto de contar os causos porque, assim, você acaba aprendendo mais, né? Beleza, então eu vou tentar a conciliação. Se sair a conciliação, eu vou homologar o acordo, acabou. Se não sair a conciliação, o que acontece? Eu recebo a defesa. Na verdade, vamos colocar, eu recebo a defesa, né? Tá certo. Gente, esqueci de colocar. O artigo que trata do acordo é o 846 da CLT. O da defesa é o 847. Quando eu falo defesa, eu vou colocar aqui nas cores, eu posso ter uma contestação simples, né? Eu posso ter uma contestação com reconvenção e eu posso ter uma exceção de suspeição ou de impedimento. Eu vou colocar suspeição, mas pode ser impedimento. Contestação e contestação com reconvenção, o fundamento legal é esse, exceção de suspeição, artigo... Tem outros, mas pode ser 802 da CLT.
3 peças aqui. Se você aprendeu a fazer uma defesa, você sabe fazer qualquer uma delas e você sabe fazer essa aqui de cima também, né? A exceção de incompetência. Tecnicamente, no processo do trabalho, acho que você sabe que a defesa é verbal e ela é feita no prazo de 20 minutos. Isso já caiu, tá? Em segunda fase. Pela previsão da CLT, como é feita a defesa? A defesa é feita verbal no prazo de 20 minutos. Isso é o que está no processo, é o que está na CLT, né? Na prática, normalmente os advogados juntam a defesa escrita, graças a Deus, que senão a pauta não tem fim, juntam defesa escrita e na defesa eles já colocam todos os argumentos. Lá depois a gente vai aprender preliminares, prejudiciais e tal, tá? Mas olha a sua segunda peça aí. Na verdade, já tem 5 peças na sua lousa, né? Tem ali a reclamação trabalhista, exceção de competência territorial, exceção de suspeição, contestação e contestação com reconvenção. São todas peças do nosso dia a dia, gente. Não tem novidade nenhuma aqui, tá? Exceção de suspeição é um pouco mais rara. Normalmente, quando a gente é suspeito, a gente mesmo reconhece, né? Quando a gente é impedido, a gente mesmo reconhece. É muito raro o advogado pedir a sua suspeição. Mas já aconteceu, por exemplo, teve uma época que eu dava aula na Uninove, né? Pelo meu curso mesmo, a gente tinha uma parceria com a Uninove. E aí eu me declarava impedida para os processos da Uninove, eu não julgava. Aí eu saí da Uninove, já faz muitos anos que a gente não tem mais essa parceria, né? E eu deixei de me declarar impedida. Um advogado foi lá, pum, exceção de impedimento. Neguei, porque eu não dou mais aula na Uninove, não tem por que eu continuar sendo impedida nesses processos. Mas foi a única vez que eu recebi uma exceção de impedimento, sabe? Porque é bem raro mesmo de acontecer. Mas pode acontecer e você vai ter aula disso. Aí, o próximo passo, atenção ao que eu vou falar para você não passar vergonha, tá? No dia a dia. O próximo passo, gente, é a instrução. Instrução, vamos produzir provas. Artigo 848. Você vai falar, Renata, e a réplica? Então, gente, já vamos deixar isso bem claro. Réplica não tem previsão no processo do trabalho. Nós, juízes, costumamos dar um prazo de réplica por praxe, mas tem juiz que não dá. Tem juiz que simplesmente diz, não vai fazer réplica e acabou, porque não tem previsão no processo do trabalho. Eu tive um problema recentemente com réplica, porque a advogada, mas nos termos da CLT a senhora tem que me dar 5 dias. Eu ia dar 2. A senhora tem que me dar 5 dias. Eu falei, não tem nada na CLT dizendo. E não foi o único, tá? No mesmo dia, 3 advogados falaram isso. Até que o terceiro eu falei, qual é o artigo? Não tem nada na CLT que regulamente a réplica. Então, assim, eu dou se eu quiser. Mas é uma praxe processual dar a réplica. Então, eu não posso dizer para você que réplica é uma peça que não vai cair, entendeu? De novo, é uma praxe processual, não tem previsão nenhuma na CLT. Então, é até difícil fazer uma peça dessa porque não tem fundamento legal na CLT, né? Mas, assim, você faz um fundamento da sua cabeça, depois a gente vai ver. Mas eu não posso dizer para você que não é uma peça que não existe. Existe sim réplica. Eu, particularmente, gosto bastante de deferir prazo de réplica para que o advogado possa, eventualmente, apontar diferenças de horas extras, né? Conforme cartões de ponto. Então, eu gosto de dar, mas tem juiz que não dá. Só que, como eu digo para você, olha, eu gosto de dar, e a maioria dos juízes eu sei que dá prazo de réplica. Aí, pode ser que caia uma réplica para você. A réplica, a boa notícia é que ela é uma peça simples. Eu vou pegar uma outra cor aqui. Peraí, gente, eu vou colocar colocar uma outra cor, quer ver? Cor do pincel, sei lá. Vamos colocar verdinho, pode ser? Para peça simples, tá? Cadê? Onde eu vou enfiar isso? Aqui, ó. Réplica. Qual que é o fundamento legal? Não tem, gente, não tem fundamento legal. Mas assim, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Se cair uma réplica, você vai ter que... A réplica para que serve? Ela serve para impugnar os termos da contestação. Como eu te disse, apresentar, por exemplo, diferenças de horas extras, que tipo, não vai ter na sua prova, né? Porque você não é calculista. Mas sabe, para você impugnar o que foi dito na contestação, a gente costuma dar prazo de réplica. Quantos dias? A critério do juiz. Tem muito juiz que dá prazo verbal. Na hora da audiência, doutor, se manifesta sobre a defesa. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu faço 20 audiências por dia, eu não tenho como, de 10 em 10 minutos, então eu não tenho esse tempo, às vezes 15 em 15, mas então Mas tem juiz que manda fazer verbal, tá? Mas você tem que saber que existe. Existe, alguns juízes dão prazo, então é uma peça que pode cair, como a gente tem que pensar em tudo, né? Beleza, aí depois, deixa eu ver se tem alguma peça que eu quero colocar aqui, não. Vai ter instrução, né? Eu vou dar uma segurada aqui pra gente. Deixa eu ver se dá pra ir. Dá pra ir mais lá. Ótimo.
Depois da instrução, o que que acontece? Eu vou dar prazo para razões finais. As razões finais estão no artigo 850 da CLT. E ó, peça simples também, gente. Não tem estrutura de razões finais. Se caírem razões finais para você fazer, a única coisa que você tem que entender é que assim, as razões finais, elas vão impugnar a instrução. Impugnar o que aconteceu na instrução. Eu quero morrer quando eu dou prazo para razões finais, o advogado começa. Como dito na petição inicial ou como dito em defesa, isso está errado? Se cair na sua prova da OAB, as razões finais, elas servem para você impugnar o que ou tratar melhor do que foi dito em instrução. Então, assim, olha, você até pode colocar. A testemunha X corroborou o quanto exposto na petição inicial acerca de tal tema. A testemunha Y corroborou o quanto exposto na defesa a respeito de tal tema. Então, é sempre com relação à instrução. Fundamento legal das razões finais, artigo 850 da CLT. Aí, não interessa muito a você, porque não tem uma peça, mas você precisa saber que eu sou obrigada a fazer a segunda tentativa de conciliação. Tá no mesmo artigo 850, segunda tentativa de conciliação. Deixa eu só fazer assim. A gente lembra que aqui tem peça, né? Peça simples. E aí, segunda tentativa de conciliação, não deu certo, não concilia mesmo, sentença. Ah, esqueci de falar uma coisa. Prazo para razões finais. Pela CLT, 10 minutos para cada parte. Então, Renata, mas então por que você está falando que pode ser uma peça que eu venha fazer? Dependendo do que acontece na audiência, eu dou prazo verbal para razões finais, né? Então, 10 minutos eu gravo, né? Pode começar a falar, doutor. Mesmo porque eu acho sacanagem digitar, 10 minutos é muito pouco, né? Digitar até que eu digito demora, eu como o tempo dele, então eu gravo. Eu simplesmente gravo as razões finais. Mas depende do que aconteceu na audiência. Se eu tô com a pauta muito atrasada, muito enrolada, eu dou prazo para apresentarem razões finais escritas. E as razões finais escritas são uma peça que pode cair para você, entendeu? Então, muitas vezes eu dou prazo verbal ali mesmo. O doutor faz aí e tal, já vamos resolver. Mas pode ser que eu dê um prazo escrito e pode aparecer na sua prova. O juiz deu prazo para apresentação de alguma coisa. O que é razões finais? Se acabou a instrução, o próximo passo é a apresentação de razões finais, tá? Só uma coisa da prática, não assuste, porque o OAB às vezes usa esses termos da prática, né? Se você vir numa ata de audiência, por exemplo, razões finais remissivas. Razões finais remissivas significa eu remeto a tudo que eu já disse no processo. Razões finais remissivas. Outra coisa, tem muito advogado que fala, excelência, prazo para memoriais. Gente, não é memoriais. Memoriais é coisa de processo penal, coisa de processo civil. Tem nada de memoriais. Razões finais, você tem que ser técnico. Você está fazendo uma prova de direito do trabalho. Então, você não vai me pedir prazo para memoriais. Concorda? Ok? Então, tá bom. Isso aqui, beleza. Deixa eu ver. Aí, prolatada a sentença, a gente vai para nossa fase recursal. Deixa eu ver só se eu não esqueci de nada. Acho que não. Então, deixa eu só apagar aqui. Pronto, para voltar. Aí, ó, começou a fase recursal. Então, a gente parte de uma sentença. Partimos de uma sentença. Da sentença, eu vou fazer um pouco diferente, vou colocar aqui, tá? Da sentença, a gente tem que enxergar que existem 2 recursos cabíveis. Deixa eu voltar para te mostrar. Eu vou falar de recurso, preciso de mais uma cor aqui. Cor, cadê? Cor do pincel. Eu devia ter deixado aquela roxinha, né? Tudo bem, pronto. Ah, não, roxinha eu tinha colocado petição inicial, né? Gente, falta usar o azul. Tá, vou usar azul para recurso. Vamos lá. Da sentença, cabem 2 recursos. O primeiro recurso são os embargos de declaração. Artigo 897-A da CLT. Quando a sentença tem alguma obscuridade, alguma contradição, alguma omissão. Então, embargos de declaração, artigo 897-A podem caber nesses casos. Depois a gente vai estudar com mais calma. E também cabe o nosso querido, pena que ele não cai mais, né? Faz tempo que ele não aparece. Não cai mais, não. Faz tempo que ele não aparece. Recurso ordinário. Para outros casos, que não sejam casos de omissão, contradição, tal, a gente vai se valer do recurso ordinário. Os embargos de declaração, eu só queria lembrar
que eles são interpostos em uma única peça. Por quê? Quem julga embargos de declaração? O próprio juiz. Eu mesma julgo os embargos de declaração da minha sentença. Então, você vai dizer para mim, sua sentença está omissa por isso e aquilo. Eu mesma vou julgar. E, normalmente, as pessoas ficam bravas comigo porque eu julgo no mesmo dia. Eu já tive casos de embargos de declaração que entraram 2 da tarde, 2h10 estavam julgados, sabe? Eu vou te explicar, depois você vai entender por que as pessoas ficam bravas, porque muita gente usa os embargos de declaração para ganhar tempo, né? Eu fazia isso quando era advogada e comigo não funciona, porque a não ser que eu coma a bola e não perceba que entraram embargos, mas se entraram embargos eu julgo normalmente no mesmo dia. Então pensa nisso, eu conto a historinha para você lembrar, né? Se entrarem embargos na vara da Renata, ela vai julgar no mesmo dia, então significa que ela mesma julga. Então é uma peça só, não são 2 peças que nem os outros recursos, porque os outros recursos a gente vai aprender que a gente sempre faz em 2 peças, tá bom? Se você entrou com embargos na minha vara, eu demorei para julgar, liga na vara porque a gente comeu alguma bola, tá? Bom, o RO, vamos pensar agora no caso do RO. Ele vai ser julgado por um acórdão, né? Por um acórdão do TRT. Às vezes muda, pode ser do TST, mas vamos pensar no basiquinho. Aí, mesma coisa. Do acórdão, podem caber EDs, mesmo fundamento legal, ou RR, recurso de revista, artigo 896 da CLT. Renata, mas você se esqueceu de um recurso. Esqueci mesmo. E vou agora fazer o meia-culpa e colocar esse recurso aqui para você. O que pode acontecer? Pode ser que o seu RO aqui, ele não seja, vou colocar aqui embaixo, tá? Pode ser que ele não seja conhecido, porque você sabe como é que funciona o RO. Dá para você entender. Você vai entrar com o RO para o juiz que deu a decisão. Você vai entrar com o RO, vai interpor o RO para mim. Então, você vai dizer, olha, Renata, eu quero recorrer da sua decisão por isso. Você vai entrar para mim. Eu vou fazer uma coisa chamada juízo de admissibilidade. E eu posso dizer, esse RO não pode subir porque, por exemplo, ele não tem preparo. Recurso não conhecido, recurso famoso, a hipótese de trancamento do recurso, né? Então, entrou com RO, mas não fez preparo, entrou com RO, mas é intempestivo, sei lá o quê. Eu posso obstar esse recurso de subir. Eu posso não conhecer esse recurso. E aí, se e quando, né, um recurso não é conhecido, né, pelo juízo ACO, cabe o agravo de instrumento. Artigo 897-B da CLT. Agravo de instrumento. O agravo de instrumento, mais um recurso a gente tem aqui, é o recurso que cabe quando... Aí vale para todos, tá? Quando um recurso seu não é conhecido, você vai lá e interpõe o famoso agravo de instrumento. Tudo bem? Agora acho que eu não me esqueci de mais nenhum, deixa eu só ver. Não me esqueci de mais nenhum. Beleza. Aí, olha só o que vai acontecer aqui. Recurso de revista. Outro recurso que, cara, já faz um tempo que a gente espera que caia. O AB, fica a dica aí pra vocês. Faz um tempo que a gente espera que caia recurso de revista na OAB, porque é uma peça muito típica do processo do trabalho e até agora, nada. Mas um dia ele vem. O recurso de revista, a gente vai ter um acórdão. Eu tô tendo que fazer pequenininho para caber tudo. Acórdão do TST, certo? Então, a gente vai ter um acórdão do TST que vai apreciar o nosso recurso de revista, que vai julgar o nosso recurso de revista. Aí, desse acórdão, de novo, sempre tem o rolê dos embargos, né? Sempre a gente pode ter, de qualquer decisão, cabem embargos de declaração. E podem caber aqui também o recurso, meu Deus, não sei nem falar isso, de embargos no TST. O artigo 894 da CLT consagra o recurso, esse recurso diferente, né? Que é o recurso de embargos no TST. Aí, lá no TST... vou ter que... Não vai caber, gente. Dá. Daí, aqui, a gente vai ter um novo acórdão do TST. Por quê?
Só que é um acórdão da SDI ou da SDC. Por quê? Os embargos no TST, como você vai aprender melhor depois, eles são um recurso para o próprio TST. Eles são um recurso de uma turma, de uma decisão de turma do TST, um acórdão, para a SDI ou a SDC, mas você vai aprender isso depois. E aí, ó, daqui pra frente, eu não vou aprofundar muito, mas pode ser que caia. Que caia não, que cai. Oh, meu Deus, que caiba. E que caia também recurso extraordinário e recurso ordinário constitucional. Só para não dizer que não falei das flores, só para não dizer que eu não falei de todos os recursos possíveis, de todas as peças possíveis, né? Eu sou obrigada a te dizer que pode sim haver o cabimento no processo do trabalho de recurso extraordinário e de recurso ordinário constitucional. Ai, Renata, quando? Como? Por quê? Calma, você vai ver isso tudo depois, aí, no decorrer do seu curso. Mas, ó, nessa tela, essas coisinhas azuis todas, eu tô olhando pra ver se eu não esqueci de ninguém. Nessa tela, a gente tem todos os recursos que podem aparecer na sua prova. Quer ver? Vamos dar uma contada rápida? O que a gente já tem de peça? Deixa eu contar. Tô contando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14 peças aqui. Ah, deixa eu colocar uma observação. Tem um outro recurso que pode caber também, que é o agravo interno. O agravo interno ou regimental, mas aí a gente vê depois, tá? Eu não vou nem colocar fundamento legal porque ele tá em regimento interno dos tribunais, então depois a gente vai falar sobre ele, mas é mais um recurso que pode caber. Eu não vou explicar agora, porque senão você vai ficar maluca comigo, mas saiba que é possível, não é assim sempre. É difícil cair, mas pode cair, como tá caindo tudo que é peça, né? Tá bom? Aí, em algum momento, vai acabar a fase recursal e a gente vai ter que voltar, cadê? Para a fase de execução. Aí, só para você entender, ó, como é que funciona. Acabou a fase recursal, o processo volta para a vara do trabalho. E aí, a vara vai prosseguir na execução. O que eu quero deixar claro com você é a vara, o TST, o TRT, o STF, se o processo subir até o STF, eles não vão fazer execução. Quem vai fazer execução é a vara do trabalho. E aí, vamos falar brevemente, não vou dar todos os detalhes da execução, mas vamos prosseguir. Então, vamos imaginar que o processo baixou, tá? O processo voltou para mim e eu vou iniciar a execução. O primeiro ato da execução é a liquidação da sentença. A primeira coisa, então, que eu tenho que fazer é liquidar a sentença, atribuir valor à sentença. Então, é o primeiro ato que a gente vai ter, depois a gente estuda em detalhes, né? Mas só para você saber, para não dizerem de novo que eu não falei das flores, né? Na liquidação, basicamente, muito rapidinho, até eu já falo, já que é para falar de teses também nessa aula, muito rapidinho como é que funciona. O juiz abre um prazo, né? Defere um prazo, que é o juiz que vai dizer para que alguém apresente cálculos. Quem? Reclamante, reclamada, fica a critério do juiz. Lá na vara, a gente determina que a reclamada apresente, mas tem vara que determina que o reclamante apresente. Então, fica muito a critério do juiz, tá? Ele que vai dizer. Daí, eu vou dar um prazo de 8 dias, esse prazo está na CLT, no 879, para a parte contrária se manifestar sobre esses cálculos. Esse é um prazo que está na CLT. Se eu não der esse prazo de 8 dias, pelo menos, né, a gente tem um caso de nulidade. Aí eu cheguei onde eu queria. Em algum momento, eu tenho que homologar os cálculos. E a decisão que homologa cálculos, isso é um erro muito comum em questão, tá? Ela se chama sentença de liquidação. A decisão que homologa cálculos, ela se chama sentença de liquidação. Só que, tecnicamente, ela não é uma sentença. Ela é uma decisão interlocutória. Já guarde isso, isso cai direto na OAB. A sentença de liquidação, ela se chama sentença, mas, tecnicamente, ela não é uma sentença. Ela é uma decisão interlocutória.
Portanto, ela não admite recurso de imediato. Lembra dessa regra do processo do trabalho? Ela não admite recurso de imediato. Então, como é que eu faço para impugnar a sentença de liquidação? Então, você vai impugnar por impugnação à sentença de liquidação ou embargos à execução. Ambos a gente considera como espécies de defesa. Impugnação, basicamente, para você que já está estudando, né? Você sabe. Impugnação à sentença de liquidação e embargos à execução, o prazo de ambas é 5 dias. Depois a gente vai ver como é que contam esses 5 dias, mas assim, a diferença, elas são a mesma peça. Exatamente a mesma peça. Só que a impugnação é apresentada pelo credor e os embargos da execução são apresentados pelo devedor. Então muda quem entra com o negócio. Mas a impugnação é apresentada pelo credor e os embargos são apresentados pelo devedor. Mas depois a gente vai estudar mais. Por hora eu acho que é legal só você saber que são a mesma peça, que o prazo é o mesmo, tá? Beleza. Aí, peraí. Gente, defesa era... Eu usei a cor errada. Defesa era vermelhinho, certo? Então, ó, isso aqui a gente considera como formas de defesa. Agora, da decisão que julga a impugnação à sentença de liquidação ou os embargos, cabe um recurso que é o agravo de petição no prazo de 8 dias. Eu não coloquei os prazos de recurso lá, porque é tudo 8 dias, tirando embargos, né? Mas depois você vai estudar com calma o prazo de cada um dos recursos, tá? Aqui eu já tô te dizendo que da decisão que julga a impugnação à sentença de liquidação ou os embargos à execução, cabe agravo de petição. Tudo bem? Maravilha? Então tá bom, vamos seguir. Aí, ó, liquidada, vamos fazer assim só. Liquidada a sentença. Nossa, ficou tudo torto. Peraí, gente. Deixa eu fazer de novo isso aqui. Liquidada a sentença, eu vou colocar o termo da CLT, tá? Citar o executado para que em 48 horas ele decida o que ele quer fazer. Essa citação, coloquei o artigo porque já caiu em provas antigas em questão. Essa citação é via oficial de justiça, é uma notificação pessoal. Então, o oficial de justiça vai lá na casa do devedor, na empresa, e vai falar, ó, você está sofrendo uma execução e agora você tem 48 horas para decidir o que você vai fazer. Não são 15 dias, acho como no processo civil, né? São 48 horas. E aí, o que ele pode fazer? Ele tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade é pagar, e aí a execução vai ser extinta. 881 da CLT. Lembrando que se aplica subsidiariamente, isso já foi objeto de questão. Se aplica subsidiariamente ao processo do trabalho o artigo 916 do CPC, que trata do parcelamento do crédito. Então, sim, você pode parcelar o pagamento se você preferir, você não precisa pagar tudo de uma vez, se você for o devedor, né? Mas a primeira possibilidade que você tem é o pagamento, e aí extingue a execução. A segunda possibilidade é garantir o juízo. Garantir o juízo. Você consegue garantir o juízo na forma do 882? Ah, por que eu vou garantir o juízo? Porque eu ainda quero discutir alguma coisa, eu não concordo com alguma coisa da execução. A garantia do juízo, ela pode ser feita de 3 formas. Ou por depósito da quantia, né? Depósito judicial da quantia devida, ou por nomeação de bens à penhora, ou por seguro garantia judicial. Então, você tem essas 3 possibilidades na hora de garantir o juízo. Ah, por que eu vou garantir o juízo? Repete, Renata. Porque eu quero discutir alguma coisa da execução ainda. Eu sei que tem uma execução, mas eu quero discutir alguma coisa. Aí você tem 3 possibilidades. Você pode garantir o juízo via depósito judicial, via nomeação de bens à penhora, ou via seguro, juntado, né, de apólice de seguro judicial. Tudo isso a gente vai ver depois, melhor. Agora, você tem a terceira possibilidade, né, você devedor, que é permanecer inerte. E nesse caso, eu vou determinar a penhora dos seus bens. 883 da CLT, penhora de tantos bens quantos bastem para garantir aquela execução. Nesse caso de
Na verdade, em dois casos aqui, ó. Nesse caso de garantia do juízo e nesse caso de inércia com penhora, vai se abrir um prazo de 5 dias para o devedor, caso assim desejar, apresentar embargos à execução. Eu recordo com você que embargos à execução são a mesma peça aqui, ó, tá? Então essa aqui é a mesma dessa. Eles são uma espécie de defesa. Já caíram. Gente, isso aqui é muito do nosso dia a dia, tá? Eu devo julgar pelo menos uns 15, 20 por dia embargos à execução. Então, embargos à execução são a forma de defesa do devedor na execução. De um modo geral, já não tem mais o que se defender, mas o povo tenta, né? Mas pode acontecer, penhorou um bem de família. Inclusive, eu tô olhando aqui uma petição que uma advogada veio despachar comigo. É justamente isso, embargos à execução, tá? Tô aqui, ó. Prova, não vou mostrar, obviamente, mas ela veio despachar hoje a respeito de embargos à execução e realmente não foi eu que dei a decisão, mas eu acredito que esteja errado. Vou ter que olhar com mais calma depois. Mas enfim, então embargos à execução, outra peça que você pode ter que apresentar no prazo de 5 dias. Aí os embargos, só lembrando, os embargos vão ser, ai meu Deus, gente, apertei um negócio aqui sem querer. Os embargos vão ser julgados e do julgamento dos embargos cabe o quê? Em 8 dias? A gente já sabe, agravo de petição. Gente, só esqueci de colocar o fundamento dos embargos da execução 884 da CLT. E aí o processo vai rolar, não sei o que lá, até que a gente tem o último ato da execução, que é a expropriação. O que é a expropriação? Pego bens do devedor, artigo 888 da CLT. Pego bens do devedor, vendo e transfiro o crédito para o credor. Expropriação, vou pegar o que você deve, na verdade vou pegar bens seus, vou vender ou vou achar dinheiro na sua conta corrente, aí depois a gente vê todas as formas como isso ocorre. Vou achar dinheiro na sua conta corrente, eu vou vender imóveis, eu vou vender móveis seus, né, carros e tal, vou pegar o dinheiro e vou passar para o devedor. Na execução, a gente ainda pode ter duas peças que são peças típicas do processo do trabalho. Eu vou usar essa aqui. Essa daqui era a cor de petição inicial, né? Gente, cadê? Cor de petição inicial. A gente pode ter uma peça a qualquer momento, tá? Mas normalmente é aqui, ó, depois da penhora. Mas pode ser a qualquer momento a peça de embargos de terceiro. Embargos de terceiro, 674 e seguintes do CPC, são os artigos, né? Os embargos de terceiro também, peça super tradicional. Eu não vou falar que eu julgo todo dia, porque quem faz os embargos de terceiro lá na vara é a minha assistente, a Lara. Então, a Lara julga todo dia embargos de terceiro, com certeza. A gente tem muito, a gente já teve em prova da OAB. Você é um terceiro, você, por qualquer motivo, enfim, é uma pessoa aleatória ali Lembra quando caiu na prova? Caiu assim, era uma pessoa completamente aleatória ali o devedor tava numa festa na casa dessa pessoa, e aí o carro do cara tava na garagem, não do devedor, dessa pessoa. Ou ele tava na festa na casa do devedor, não lembro muito bem. Mas era um cara nada a ver com o rolê, que tava numa festa com o devedor. E aí penhoraram o carro dele, que era uma BMW, uma Mercedes, era um carro de luxo, que valia R$200 mil. Daí o oficial de justiça foi lá e penhorou o veículo de um terceiro, só porque ele estava na mesma festa que o devedor. Você é terceiro. E aí, como terceiro, você tem que opor, né, a peça de embargos de terceiro. Ok? E a outra peça que sim, também é tradicional do dia a dia trabalhista, e é uma peça simples, então eu vou colocar o nosso verdinho, aí ela entra aqui, ó, é a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, eu gosto de citar a súmula 397 como fundamento legal, mas eu sei que tá no CPC também, né? Depois você vai ver com calma, mas a súmula 397 do TST para mim é perfeita para fundamentar a exceção de pré-executividade. Tem outros fundamentos, mas vamos ficar nela. A exceção de pré-executividade é uma peça muito do dia a dia também. Eu não julgo todo dia, mas eu julgo umas 2 ou 3 por semana, pelo menos, tá? Tava julgando uma agora, inclusive, como eu disse. Tinha embargos e tinha app. E a exceção de pré-executividade, ela é utilizada antes da garantia do juízo. Por quê, né? Eu nem entendi por que a OAB cobrou essa peça, achei um absurdo. Gente, não é um absurdo. Você, como advogado, como advogada, você sempre tem que pensar no interesse do seu cliente. E, às vezes, a matéria que você vai alegar numa execução é tão absurda
que não dá pra você exigir que a pessoa garanta a execução pra depois você alegar. Tipo, tem prescrição. Você não vai exigir que a pessoa garanta a execução pra depois, olha, tá prescrito. Gente, tá prescrito, é uma questão absurda, é matéria de ordem pública, é matéria que não demanda dilação probatória. Então não é um negócio absurdo, você tem que sempre pensar no seu cliente. A gente tem caso de exceção de pré-executividade, por exemplo, acontece, tá? Mais ou menos o que eu julguei hoje. É que eu ainda não, eu tava julgando aqui, eu falei, vou gravá-lo, depois eu vejo. Mas era mais ou menos assim, a empresa pagou. Eram duas reclamadas, enfim, não veio ao caso, mas a empresa pagou. Então ela vai alegar pagamento. E você não vai garantir o juízo para alegar, eu paguei. Não, você entra com uma exceção de pré-executividade e fala, olha aqui, ó, paguei, tá pago, minha dívida tá paga. Eu não posso entrar com uma peça simples? Pode, mas tecnicamente o correto é entrar com uma exceção de pré-executividade, que é uma peça simples, ó. Na nossa linha de peças aqui, ó, cadê? Tá em verdinho, ela é uma peça simples. Aliás, eu nem coloquei que recursos estão em azul. Gente, você tem aqui, ó, uma régua inteirinha do processo. Lógico que acontecem outras coisas no meio do caminho, óbvio. É óbvio que eu devo ter me esquecido de alguma peça. Tô pensando aqui na execução se faltou alguma coisa. Acho que não. Pode ser que depois eu tenha esquecido de alguma peça. Agora sim, eu só quero lembrar com vocês, só pra gente fechar. Peraí. Deixa eu colocar o roxinho de novo. Que assim, petição inicial não é só reclamação trabalhista. Eu já tinha comentado, né? Mas não custa recapitular o seguinte, ó. Petição inicial. Então, eu acho que assim, recursos, defesas, eu já coloquei basicamente tudo que pode aparecer para você. Agora, a gente tem inúmeras outras petições iniciais. Por exemplo, já caiu ação de consignação em pagamento. Já caiu mandado de segurança. Nunca caiu, mas pode cair ação rescisória. Eu quero começar pelas mais básicas. Inquérito judicial para apuração de falta grave. Dissídio coletivo. Tudo isso aqui são petições iniciais. Nunca caiu. Mas quem caiu? Essa já caiu, essa já caiu, essas três nunca caíram. Mas são peças tipicamente trabalhistas, tá? Sobretudo inquérito judicial para apuração de falta grave e dissídio coletivo. Eu nunca julguei inquérito, dissídio coletivo também não, porque é competência do tribunal. Mas pode cair. Nunca caiu, mas pode cair. Ação civil pública. Nunca caiu, mas pode cair. Ação civil coletiva. Que mais? Eu tô pensando em umas muito estranhas, mas eu acho que não tem jeito, eu vou ter que ir pra elas. Nunca caiu, mas pode cair. Ação monitória. Inclusive, monitória, julguei uma ontem. Juro por Deus, julguei uma ação monitória. Foi sua primeira? Não foi minha primeira. Nunca caiu, mas essa aqui nem vou falar porque a gente julga todo dia. Ação de cumprimento. Juro por Deus, todo santo dia a gente tem ação de cumprimento na pauta. O sindicato entra, né? Ação monitória, ação de cumprimento. Outro dia eu peguei uma dessa aqui, ó. Ação de prestação de contas. Que eu acho que hoje em dia a gente chama de exibição de contas, né? Mas eu peguei outro dia, faz um tempinho já, mas eu peguei uma ação de prestação de contas. Competência da Justiça do Trabalho? Competência da Justiça do Trabalho. Nunca peguei, mas possessória. Ações possessórias. Nunca peguei, porque normalmente são interditos proibitórios, é bem raro. Tô pensando aqui se tem mais alguma. Eu acho que eu falei de todas. Ação civil pública. Ação civil pública é muito comum. Cumprimento é muito comum. As outras já são mandado de segurança, né? Consignação em pagamento. Mandado de segurança você precisa saber fazer. Precisa saber fazer. Inclusive, eu juro por Deus, não vou mostrar para não expor, mas eu estou gravando essa aula para você e minha diretora acabou de mandar uma mensagem. Doutora, mandado de segurança na pasta para assinar. A gente presta informações, né? De mandado de segurança. E assim, teve uma época que a OAB ela cobrava coisas muito diferentes, sabe? Eu me lembro no ano que eu prestei, no ano anterior, porque era uma vez por ano na minha época, né? Já sou bem mais velha. Era uma vez por ano. E aí, no ano que eu prestei, o ano anterior tinha caído exatamente isso que eu vou assinar agora: informações em mandado de segurança. A autoridade coatora do mandado de segurança é intimada para prestar informações a respeito do que é alegado pela parte. E eu me lembro que isso caiu na UAB. O que é muito estranho, porque assim, você está prestando concurso para advogado, prova para advogar, e não para concurso para juiz, que aí você teria que saber fazer informações, né? Não é o caso. Mas pode cair, tá? Um negócio que é uma peça que é esquisita. Não, assim, informações é muito difícil, né, hoje em dia.
Mas já caiu, se você pegar provas antigas, eles pediam umas coisas diferentes, sabe? Tô pensando aqui se faltou alguma coisa, mas acho que não, gente. Uma correção parcial, difícil. Mas eu vou até anotar aqui. Informações de MS e correção parcial, para até eu conversar com o Sabino, para ver se não é o caso de repente a gente dar uma aula com essas coisas esquisitas, né? Porque vai que, de novo, é do dia a dia. Mandado de segurança já caiu, a gente dá aula. Enfim, o que eu quero te dizer é assim, agora que a gente tem todas as peças aqui, a gente dá todas em aula, tá? Todas em aula. Eu confesso que assim, hoje a gente não dá ação de prestação de contas, mas eu já tinha colocado uma observação para a gente inserir no próximo curso. Então, o curso que você vai ter agora, você vai ter prestação de contas. Correção parcial, informações de mandados de segurança a gente também não dá, mas eu fiz uma observação aqui que eu vou submeter à aprovação do Sabino depois. Se for o caso, grava uma aula também. Nossa, sabe qual faltou? Reclamação constitucional. É estrutura de petição inicial também. É uma mistura de petição inicial com recurso, mas a gente tem aula. Nossa, gente, isso aqui é muito do nosso dia a dia. Hoje em dia não tem nenhum juiz que não tenha sofrido umas 4, 5, pelo menos, por causa do... Porque assim, a gente é obrigado a seguir os temas, né, de repercussão geral. Se o juiz não segue o tema de repercussão geral, ele toma reclamação constitucional. Então é muito, muito, muito importante que você conheça, mas a gente dá aula disso também. Então, eu tô tentando lembrar aqui de todas as aulas que a gente dá, mas perceba que assim, aqui no meu curso eu garanto pra você que a gente dá todas as peças. Então, não tem esse negócio de ficar defendendo a anulação de prova porque você não deu a peça. Aqui, a gente só vai defender a anulação de prova se realmente tiver que anular. Mas não porque a gente não deu a peça. Se a gente não deu a peça, a gente tem que fazer o meia-culpa, né, de que não deu a peça. Mas não é o caso, porque a gente sempre dá todas as peças. Isso vem de um aprendizado contínuo, já faz muitos anos que eu trabalho com o Sabino, com o Darlan, com o Marco Antônio, muitos anos mesmo, já vamos aí para quase 20 anos juntos. E é um aprendizado contínuo, porque teve uma época que realmente a gente não dava todas as peças, a gente dava aquelas peças que sempre caíam, contestação, RO, o de sempre. Hoje a gente não corre mais esse risco. Hoje, para você ter uma ideia, a gente nem sequer dá palpite, né? Muito aluno vem perguntar, ai, professora, qual que você acha que vai cair, não sei o que eu falo. Pode cair qualquer coisa. Eu não vou dar palpite, eu não vou arriscar, porque realmente a gente pode cair tanto uma reclamação constitucional, quanto uma reclamação trabalhista, quanto um RO. Então a gente não dá palpite porque a gente sabe que tudo pode cair, tá? Então é isso, você tem um mapa de peças, o mapa de teses também aí, mas teses mais de direito processual. Agora já para te situar, tá? No curso de tá enrolado. No curso de repescagem, as primeiras aulas a gente foca no direito material. Então você vai ver que você vai ter muita tese de, sei lá, eu não lembro direito, tá, das aulas, mas relação de trabalho e relação de emprego, na verdade eu não fiz ainda a divisão de aulas, mas eu sei que a gente vai falar de relação de trabalho e relação de emprego, a gente vai falar de jornada, salário e remuneração. Então nas primeiras aulas da repescagem, você não vai ter peça, né? Você vai ter efetivamente tese, porque é o recheio da peça, né? Depois a gente vai para cada uma das peças, tá? E aí tem algumas peças na repescagem, mas a maioria no curso regular, quando começa com a turma regular, tá bom? Falei demais, tá passando do meu tempo aqui, daqui a pouco me dá um puxão de orelha virtual. Mas é isso, muito obrigada pela sua confiança. Saiba que se você que está em dúvida ainda, se você escolher o meu curso, você não vai se arrepender, porque você vai ter um curso muito completo, inclusive para a sua advocacia depois, né? A gente se preocupa muito também em treinar os nossos colegas, nossos futuros colegas, para fazerem uma advocacia limpa, uma advocacia fulcrada em preceitos legais, né? Evitar sucumbências desnecessárias e tal. Então, a gente se preocupa muito com isso. Então, saiba que se você escolheu o meu curso, você vai sair um profissional excelente, tanto para passar na sua prova, quanto para atuar aí no mercado, tá bom? É isso, minha gente. Muito, muito obrigada. A gente se vê em outras aulas aí. Até a próxima!